Nós somos alunos da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, no Polo de São Sebastião, curso de Engenharia de Computação. Vou apresentar o tema para o nosso projeto integrador. Vou falar um pouco sobre o petróleo, né? O petróleo é um combustível utilizado pelo ser humano, muito comum na natureza, né? Assim como seus derivados. O petróleo é formado por 98% de hidrocarbonetos, né? Que são ligações entre átomos de carbono e hidrogênio. O problema é que esse produto, né, esses produtos, tanto o petróleo quanto os seus derivados, eles são contaminantes para o ser humano, para os animais, para as plantas, para os rios, enfim. Ele é um grande contaminante. E com o intuito de mitigar esses impactos ambientais causados, né, por esses contaminantes quando despejados diretamente no solo, né, o nosso projeto integrador tem como tema a biorremediação como alternativa correta para o tratamento de solos contaminados por petróleo e seus derivados, né? A biorremediação, ela utiliza-se de micro-organismos, que são na maioria deles bactérias, né, ou fungos, que têm a capacidade de quebrar essas moléculas de hidrocarbonetos, né, transformando em outros compostos mais fáceis de ser administrados, como por exemplo a água e o gás carbônico. A biorremediação pode ser usada tanto para descontaminar solo quanto água, e pode ser dividida entre in situ e ex situ. Na in situ, o tratamento ocorre no próprio local afetado, já na ex situ é removida a área afetada, como solo ou água, para ser tratado em outro local. Como micro-organismos que degradam o petróleo e derivados, podemos citar como bactérias: Pseudomonas sp, Azoarcus sp, Bacillus sp, Sphingommonas paucimobilis, Geotrix fermentans, Xanthomonas sp, Houstonia sp. E como actinomicetos, que são bactérias exóticas gram-positivas, que produzem filamentos ou hifas, Nocardiopsis sp. E como fungos, Phanerochaeta sp, Pleurotus ostreatus, Coriolus versicolor, Candida albicans, Candida tropicalis. Um composto tão complexo como o petróleo e seus derivados podem ser degradados por diferentes tipos de micro-organismos simultaneamente, com a velocidade de degradação variando conforme os compostos são consumidos e os tipos de organismos presentes no sistema. Para que as condições ideais sejam alcançadas e a bactéria consuma efetivamente o composto, eventualmente faz necessária a adição de ar, nutrientes e outras substâncias, além de quantidades extras de micro-organismos. Para acontecer essa degradação, o micro-organismo precisa ter uma determinada enzima capaz de realizar a degradação de hidrocarbonetos de petróleo. Uma das ações possíveis é a degradação de alcanos lineares, que se inicia pela oxidação do carbono terminal através da ação de monoxigenases. A seguir, ocorre a desidrogenação formando o aldeído correspondente, que posteriormente é oxidado a ácidos graxos. Este ácido graxo é oxidado via beta-oxidação, formando ácidos graxos menores. Outra reação possível é a degradação de hidrocarbonetos aromáticos. É a mais complexa e envolve a incorporação de oxigênio no aromático, formando dihidrodiol. A partir do substrato aromático é oxidado através de dioxigenases, formando catecol, que pode ser convertido através de duas rotas metabólicas diferentes: a segmentação orto e a segmentação meta. Existem empresas que já vendem produtos pré-formulados com micro-organismos biodigestores, que podem ser injetados para atuar na degradação do composto em questão. Conforme o micro-organismo degrada o composto, resulta em CO2 e água. E quando é terminada a decomposição, o micro-organismo morre, pois sua fonte de alimento não existe mais. Essas empresas disponibilizam até a foto dos resultados finais. Dentro da biorremediação pode haver diversos tipos de aplicações para acontecer a biodegradação. Como meios que usam a microbiologia podemos citar biorremediação passiva, que é quando naturalmente acontece a biodegradação, volatização, diluição e sorção do produto descontaminando o ambiente. Bioestimulação, que é a aplicação de nutrientes ou receptores terminais de elétrons no local do desastre para que haja um meio que proporcione um bom crescimento bacteriano e logo uma boa biorremediação. Já a bioaumentação são introduzidos micro-organismos capazes de degradar o composto em questão. Uma grande vantagem da biorremediação é que ela é de baixo custo quando comparado com outros métodos.
além de ser um processo natural que acarreta poucas mudanças no meio. Embora a biorremediação seja amplamente aplicada em países como Canadá e Estados Unidos, no Brasil ainda está sendo pouco utilizada, embora haja grande possibilidade de expansão. E convenientemente, os fatores ambientais, a disponibilidade de nutrientes e as condições climáticas do nosso país contribuem muito para a aplicação dessa técnica. Objetivo da pesquisa. Essa pesquisa tem como objetivo principal analisar os potenciais benefícios ambientais, sociais e climáticos proporcionados pelo tratamento de solo através da biorremediação, comprovando sua eficácia, com destaque para sua aplicação na descontaminação de áreas impactadas pelo petróleo e seus derivados. Poluição ambiental é o resultado de qualquer tipo de ação ou obra humana capaz de provocar danos ao meio ambiente, seja solo, água ou ar. Essa contaminação pode ocorrer quando são lançados no ambiente, sem os devidos cuidados, lixo orgânico, industrial, gases poluentes, objetos materiais, elementos químicos, entre outros, em concentrações superiores à capacidade regeneradora natural dos ecossistemas. Dependemos da disponibilidade dos recursos naturais do planeta, e essa difícil conciliação entre o desenvolvimento e a sustentabilidade tem despertado o mundo para a progressiva redução da poluição ambiental. Entretanto, tem se agravado pela introdução no ambiente de substâncias recalcitrantes, ou seja, resistentes à degradação natural. O nosso objetivo específico é identificar possíveis soluções de biorremediação para a contaminação de solo do Itatinga. Um morador do bairro Itatinga, situado no município de São Sebastião, Sr. Vitor Vilela da Silva, descobriu que a areia situada em seu terreno estava vertendo material escuro e oleoso, razão pela qual entrou em contato com o engenheiro Rui Vidal, da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB, em 21 de março de 2006, solicitando a averiguação do local. Durante a perfuração do solo na área de propriedade do morador, foram encontrados resíduos oleosos enterrados a 20 centímetros de profundidade, e o material removido apresentava aspecto característico de areia misturada com hidrocarbonetos de petróleo em estado de degradação. Após análises diversas, constatou-se a presença de materiais tóxicos, derivados de petróleo, enterrados no solo, há aproximadamente 20 ou 30 anos, local onde foi construído o bairro Itatinga, mais precisamente embaixo de 76 residências. Trata-se de contaminação do solo por resíduos depositados e enterrados naquele local, provavelmente oriundo de descarte, após serem recolhidos das praias e do mar, quando dos diversos derramamentos de óleo no mar, nas décadas de 70 a 90, conforme se depreende da análise de diversos estudos POFFO 1999, e confirmados pelos relatórios da CETESB referenciados neste trabalho. O meio ambiente local está contaminado e a população residente na área pode ter sido contaminada de forma crônica, havendo necessidade de maiores investigações que já estão em curso por parte das instituições responsáveis, entre elas o Poder Público, CETESB, Ministério Público e Petrobras. Em 2006, muitos imóveis foram interditados e demolidos, e a área foi comprada pela Petrobras com o objetivo de fazer a remediação do solo. Em 2008, depois de diversos estudos, foi iniciada a remediação do solo, porém feita de forma parcial e perigosa à população, pois iniciaram a escavação do solo contaminado e, devido à parcialidade das ações, estava causando a dispersão dos contaminantes no ar, pois o odor era insuportável na região. De 2008 até o ano de 2016, foram constantes os protestos dos moradores e as inúmeras interrupções do processo de remediação até ser totalmente interrompido no final de 2016. Hoje, a área contaminada se encontra na mesma situação, segundo a averiguação dos integrantes de pesquisa e também dos moradores próximos à área, causando inúmeros transtornos à população devido ao odor dos contaminantes e à exposição de inúmeras doenças. A pedido de moradores, estamos novamente aqui na área contaminada do Itatinga, em São Sebastião. Segundo eles, os trabalhos de mitigação da área serão interrompidos,
A Petrobras não se manifestou até agora. Tanto a Prefeitura quanto a CETESB dizem que não receberam nenhum comunicado a respeito. Mas os moradores aqui do entorno da área contaminada de Itatinga estão muito preocupados com os rumores, com as conversas que se ouve, que se tem aqui pela região. Até de que as empresas já teriam sido comunicadas e os funcionários das empresas que trabalhariam aqui na área contaminada já estariam cumprindo o aviso prévio. Temos vários depoimentos, entre eles este do Evaldo. O caso do Itatinga, ele, no meu ponto de vista, ele sempre foi levado a banho-maria, né? Sempre foi levado muito calmo, os moradores não têm o direito de se manifestar, até antes. Acredito sim que na época na retirada das casas, os moradores foram ouvidos sim, teriam que ser ouvidos até para entender o tempo que moravam aqui, como é que tava andando, se tinha algum problema de saúde, só que, igual a gente fala, vários fizeram o exame aí e nunca constaram nada. Eu fui um dos que fiz exame aqui, comecei a passar mal, nunca teve nada, depois tive que sair pra fora do estado de São Paulo, Adolfo Lutz, Universitário, Hospital das Clínicas aí. Eu não posso ter filhos mais, senão a minha criança já pode nascer com câncer. Estamos abandonados sim, desde a última vez que vocês vieram aqui, uns 3 meses atrás, houve aquele rebuliço, acho que muita gente escuta vocês, tanto São Sebastião, Caraguá, Batuba, Costa Sul. Antes era eu que chegava na rádio e levava o problema na comunidade. Eu falava, ó, o pessoal tá com câncer, tá com problema de ansiedade, depressão, pessoas morrendo. E quando vocês vieram aqui, o pessoal contou por si próprio, narrou o que acontece, né? Não é manuscrito mais, é o boca a boca. Foi paralisado a partir daquele dia lá, você já não via grandes movimentações mais, foi acumulando essa água toda que tá aí, o caminhão veio uma vez por dia, o caminhão me tira aí 5 mil litros d'água, não sei, não dá nem conta, porque o lençol freático ele sobe muito rápido. Além de subir o lençol freático, tem um alagamento por parte das chuvas que foram bastante também. É muito inseto, reclamamos da iluminação aqui na rua. Diante desses acontecimentos, foi possível apresentar uma alternativa concreta para o tratamento da área contaminada, utilizando o que existe de melhor na tecnologia da biorremediação, sem que retire o solo, podendo ser realizada no local e evitando custos com transportes, baseando-se em mecanismos biológicos, o que evita riscos associados com resíduos sintéticos perigosos, sendo eficiente em meios homogêneos e de textura arenosa, além de que pode ser associada com outros métodos de tratamento por causar poucas mudanças nas características químicas, físicas e biológicas no meio ambiente. Como alternativa para o tratamento de contaminação do solo e seus derivados, foi sugerida a biorremediação aeróbica in situ. Através do processo de biorremediação aeróbica in situ, ocorre o processo de bioestimulação de micro-organismos nativos do solo, em particular as bactérias, para degradar os contaminantes. As condições necessárias para o desenvolvimento das bactérias no subsolo incluem a existência de receptores de elétrons, oxigênio, nitrato, sulfato ou compostos orgânicos de nutrientes, nitrogênio, fósforo e de substratos, matéria orgânica ou composto orgânico a ser degradado. A introdução do oxigênio em águas subterrâneas para promover a biodegradação aeróbica pode ser realizada através dos sistemas de aeração in situ, ou, por exemplo, através da adição de soluções de peróxido de hidrogênio no meio. As figuras mostradas acima apresentam um modelo de protótipo in situ, ou seja, que consiste na transformação ou destruição dos contaminantes do solo no próprio local, sendo vantajoso pelos seguintes motivos. Biodegrada substâncias perigosas em vez de apenas transferir o contaminante de um meio para o outro. Baixo custo. É possível tratamento no local. Produtos utilizados não apresentam riscos ao meio ambiente e não são tóxicos. Tratamento de resíduos considerados de difícil degradação. Conclusão. O BTEX e os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos estão entre os contaminantes mais tratados pela técnica da biorremediação, que condiz com a contaminação demonstrada no estudo de caso. Fatores como o tempo,
de operação no sistema e a dificuldade de adquirir equipamentos e insumos se mostram como limitadores da técnica. Ficou evidente a grande vantagem da biorremediação em relação aos tratamentos de solo convencionais, no que diz respeito da conservação do meio ambiente e da preservação da saúde da população que habitam próximo aos locais contaminados.